pessoal, essa é mais uma videoaula da monitoria de geometria descritiva do curso de arquitetura e urbanismo, e aqui a gente vai abordar o conteúdo que envolvem figuras e suas projeções, onde elas não estão representadas, e a representação da verdadeira grandeza dessas figuras, no caso aqui de uma figura desse exercício que vai servir de apoio para a elaboração da atividade de avaliação do primeiro bimestre. Para a resolução desse exercício, a gente tem que primeiro demarcar pontos na figura, onde ela está representada, entre aspas, planificada, paralela ao nosso plano de visão, e trazer essas demarcações na figura para onde essa figura está representada como uma reta. Quando, no caso aqui, essa figura ela está sendo vista de frente no plano frontal como uma reta, e vista de cima ela é representada como uma figura planificada. Mas a gente sabe que essa figura ela não está representada, planificada, e por isso que a gente tem que descobrir a verdadeira grandeza dela. Para começar, a gente faz exatamente isso, demarca pontos na figura, aqui no plano π. Aqui nesse ponto, onde tem linhas, arcos, círculos, vocês podem estar marcando vários pontos. Quanto mais pontos marcarem, melhor, porque a representação dessa figura aqui no plano π, duas linhas, vai ficar bem mais precisa. Mas aqui a gente vai marcar só alguns. Vou marcar mais um ponto para melhorar. A explicação. E a partir disso, a gente, com o nosso esquadro de 45 graus, com a parte dele apoiada aqui no próprio exercício mesmo, com essa parte de 90 graus, a gente leva todos esses pontos para a reta, que não é uma reta, né? Mas está representado como aqui. Esses pontos finais vão ficar bem próximos, mas não está errado. Se alguma linha ficar torta, como nesse caso aqui, a gente refaz. É muito simples. E aí a gente nomeia no plano π uma linha, com uma linha em cada letra, né? Em cima de cada letra. Depois que a gente leva essas linhas de chamada. Bom, a partir daqui a gente leva esses pontos demarcados aqui na reta para o plano onde a figura não está representada, juntamente com os pontos aqui da figura onde ela está representada planificada, né? Então, a gente, com linhas de chamada. Faz isso. Aqui não vai ficar tão preciso, mas é importante que o seu fique.
E aqui a mesma coisa, só que é até o limiar aqui do plano horizontal. Então, basicamente, você vai interseccionar os pontos desses dois objetos nesse plano, e a intersecção dessas linhas de chamada, né, que vão resultar em pontos, vão nos descrever a representação da imagem, com a ponta seca do compasso no meio da linha de terra e a ponta do grafite na interseção da linha de chamada aqui com o limiar do diedro do plano horizontal, a gente leva essas linhas de chamada, dá continuidade a elas no plano π, duas linhas. E aí a gente dá prosseguimento da extensão dessas linhas de chamada, né, verticais aqui, que vão nos dar as distâncias da figura. Não tem problema, fica torto ali em cima. Perfeito. Agora a gente nomeia as interseções, né, os pontos, ignorando os demais. Aqui a gente tem 6 pontos, a gente ignora 5 e dá atenção a 1. Por exemplo, aqui no plano π, uma linha, a gente tem o ponto A, uma linha, e aqui a gente tem o ponto A simplesmente. Então, o que a gente faz é o seguinte: marca a linha de chamada, né? Segue com os olhos a linha de chamada, e na interseção a gente marca o ponto a duas linhas. E o mesmo a gente faz com o resto, né? Aqui B, aqui o ponto C, ponto D, com bastante atenção para não se perder. Ponto E, bem próximo a outro ponto. Vou nomear aqui em cima. E o ponto F bem lá em cima mesmo. A gente pode ver aqui que ele está no limiar da figura. Mais ou menos aqui. E bom, é isso. Agora a gente só liga esses pontos. E aí a gente vai ter a representação da figura
Aqui, como esses pontos representam uma parte da figura que é redonda, né, que é em arco aqui, a gente tem que fazer essa parte manualmente. Por isso que os pontos marcados aqui, a quantidade deles é muito importante para representação mais próxima, né, do real possível. Pronto. Agora a gente tem a representação. Essa é a primeira parte desse exercício. E agora a gente tem a missão de representar a verdadeira grandeza dessa figura. Aqui a gente vai utilizar o método de rebatimento, porque a gente já utilizou o método de rotação na videoaula anterior. Para utilizar esse método, a gente vai se utilizar, né, no caso, da reta que o exercício nos oferece, que no caso é essa aqui do plano frontal. Rebatimento, como o próprio nome diz, ele sugere que você faça o rebatimento da continuidade dessa reta na linha de terra. Então é exatamente isso, a gente vai rebater a reta na linha de terra, né? E a partir disso a gente vai utilizar os pontos aqui dessa reta rebatidos na linha de terra e trazê-los para o plano onde a figura está representada planificada para descobrir a VG dela. Então a gente utiliza o compasso nesse momento e rebate, né, os pontos na linha de terra. Com a ponta seca do compasso na interseção da linha de chamada, que dá continuidade à reta, com a linha de terra, a gente rotaciona os pontos um por um. Bom, agora a gente nomeia novamente esses pontos na linha de terra para não se perder. Ponto A, B, C, D, E e F. Agora, a gente estende essa linha de chamada rotacionada aqui para baixo, para onde a figura estiver representada planificada, né? Sem a sua verdadeira grandeza, que é o que a gente vai descobrir. Para isso, a gente utiliza novamente do esquadro, se utiliza dele e estende. Cada uma das linhas. Bom, agora a gente já tem as distâncias da nossa verdadeira grandeza. Agora a gente tem que estender linhas de chamada para alcançar as alturas, que na verdade vão ser as mesmas dessa figura aqui.
como ela está representada nesse plano. Para isso, a gente só vai ter que estender esses pontos com linhas de chamada de encontro às linhas de chamada que a gente acabou de rotacionar. Então, a gente estende com o esquadro paralelo à linha de terra, né, que é essa linha aqui, em direção à linha de chamada do ar. No caso, aqui até esse ponto, né, porque essa é a linha de chamada do ar. Poderia parar aqui, mas não tem problema fazer assim também. E assim a gente faz com o restante dos pontos. Apoia o esquadro aqui na linha do exercício e estende. Só para reforçar aqui, para não ficar confuso, fiz mais forte, né? As linhas. Bom, agora a gente só marca a interseção dessas linhas que a gente rebateu, desses pontos que a gente rebateu, com as linhas de chamada estendidas a partir dos pontos da figura, né? Que não é uma figura. Sempre importante lembrar. Esse é o ponto A da verdadeira grandeza. Esse é o ponto B. Esse é o ponto C. Vou dar uma reforçada aqui nos pontos anteriores. Ponto D. Ponto E. E ponto F. É lógico que no seu exercício você não precisa fazer pontos tão grossos, nem é desejável, porque quanto maior o ponto, menor preciso é o ponto em que é o ponto que as coordenadas, né, que esse ponto quer dar para a gente é. Então a gente nesse momento só liga esses pontos e aí então a gente tem a nossa verdadeira grandeza, que pode ser achurada caso seja solicitado e fica até melhor para a compreensão. E é isso.